Olá, boa noite. Quinta-feira, 9 de fevereiro. Veja agora os principais destaques da edição de hoje. Rio Grande do Norte recebe mais de 32 mil doses da vacina bivalente contra a Covid-19. Secretaria de Tributação discute perdas fiscais com governadores, STF e governo federal. Segurança. Beco da Lama continua sendo um local inseguro para turistas e moradores. E vamos ver como está a expectativa da rede hoteleira de Natal para este carnaval. E também encerra hoje nossa série de entrevistas sobre o combate ao racismo. Agora são 6h30, o TVU Notícias está no ar. Essa semana, o secretário estadual de Tributação, Carlos Eduardo Xavier, teve sua primeira reunião como presidente do Comitê Nacional de Secretários de Finanças, com ministros do Supremo Tribunal Federal, governadores e o ministro da Economia. O repórter Luiz Maurício tem mais detalhes. As reuniões ocorreram na terça e na quarta-feira desta semana. A pauta central da audiência foi a capacidade financeira das unidades da federação frente às consecutivas perdas de arrecadação do ICMS e alternativas para compensação por parte da União. Também foram discutidos 3 ações que tramitam no STF, que, se forem desfavoráveis, podem prejudicar ainda mais a situação financeira dos estados. O secretário Carlos Eduardo Xavier, que está em frente à Concefaz, falou um pouco como foi a reunião. Passamos o dia discutindo temas sensíveis e caros para os estados e encerramos essa discussão com um longo caminho percorrido, com a possibilidade de um desfecho positivo nos próximos dias. É desejo dos 27 estados brasileiros chegar a um consenso sobre esses temas e ressaltamos aqui a importância que a União deu para essa reunião, inclusive com a participação do secretário do Tesouro Nacional, com a participação de uma representante da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e também uma representante da Advocacia-Geral da União. Então, mostra que a União está sensível aos pleitos dos estados e a gente espera realmente achar um bom termo sobre esses temas. Luiz Maurício, para o TVU Notícias. Recentemente, o TVU Notícias divulgou os casos de crimes de furto e agressões que aconteceram no Beco da Lama. Hoje, o repórter Abner Lima esteve presente no local para saber como está a situação do policiamento e como a Secretaria de Segurança do Estado deve solucionar a situação. Confira na reportagem. Beco da Lama, Cidade Alta. Todo esse espaço aqui é tomado pelas pessoas que buscam uma programação cultural noturna em Natal. Com isso, a gente veio saber dos comerciantes como é que está a questão da segurança aqui no espaço. Eu sempre achei aqui uma negação de segurança. Nem durante o dia você vê segurança, polícia passando aqui e nem à noite. À noite sim, você ainda vê um carro da Guarda Municipal ali, ou às vezes o carro da Polícia Militar. Mas eles dão um tempinho ali e eles vão embora. Eles não descem e entram aqui não. Eu mesmo, num instante que eu saí dali do balcão, entraram e levaram minha bolsa dali com todos os meus documentos. E 2 colegas minhas já vieram, foram para ali, saíram daqui, foram pegar o Uber ali, foi assaltada ali, levaram o celular todas as 2 ali. Além de Raimunda, eu conversei com outros comerciantes que trabalham no local, mas não quiseram gravar a entrevista. Os relatos seguem um padrão: a falta de policiamento independente do turno, que acaba afastando novos frequentadores. Nós mostramos aqui no TVU Notícias que 2 jovens foram alvo dos criminosos na semana passada. O relato chamou a atenção nas redes sociais e em um trecho a jovem diz: "Não lembro de muita coisa. Quando vi, já estava na UPA com a cabeça cheia de sangue." Nossa equipe tentou gravar a entrevista, mas a vítima não quis falar por ainda estar muito abalada. Nos últimos meses, os relatos nas redes sociais sobre agressões e furtos aqui no espaço ganharam as redes sociais. A nossa equipe de reportagem procurou a Polícia Militar para saber o que vem sendo feito para combater os criminosos. A Polícia Militar respondeu à nossa equipe via nota. A corporação afirmou que na manhã da última terça-feira foi reforçado o compromisso em reunião com o governo do estado por meio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a SESED, na realização de ações preventivas e ostensivas no local durante a realização dos eventos culturais que ocorrem na região. A Polícia Militar ainda destacou que está disponível 24 horas através do número 190 para qualquer emergência ou demanda da população. E estão abertas as inscrições para o curso Filosofia Africana entre Tradição e Modernidade. A repórter Andeina Patrício traz mais informações.
O curso será ministrado pelo professor Vitor Galdino, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no formato online. Serão 4 aulas de 2 horas de duração, todas as segundas-feiras, a partir do dia 6 de março, na plataforma Instituto Estudos do Presente. O objetivo do curso é auxiliar na demanda no estudo da filosofia africana e levantar debates relacionados ao tema. Questões como gênero e colonialismo serão abordadas ao longo das aulas. A inscrição tem uma taxa de R$ 150 e pode ser feita no site estudosdopresente.com.br. O IEP oferece ainda bolsas para alunos em situação de vulnerabilidade social e os interessados devem enviar o e-mail para estudosdopresente@gmail.com. As aulas devem ficar disponíveis por 60 dias de forma assíncrona. Andreina Patrício para o TVU Notícias. Hoje iremos encerrar a série de entrevistas sobre a temática do combate ao racismo e a importância de denunciar os agressores. O repórter Lucas Aguiar está ao vivo e traz mais informações em como podemos denunciar esses casos. Boa noite, Lucas. Olá, Giovana, boa noite. Boa noite a você que acompanha o TVU Notícias. Exatamente. Nesta semana nós discutimos casos de racismo daqui de Natal que foram denunciados e os vários processos que as pessoas estão passando diante desses casos. Hoje nós estamos aqui com a Aline Juliette, ela é advogada e vai falar da importância de se combater o racismo diariamente. Boa noite, Aline, muito obrigado pela participação aqui no TVU Notícias. Recentemente, o crime de injúria racial foi equiparado ao de racismo. Então conta pra gente um pouco sobre essa diferença da injúria racial para o racismo e o que muda com essa modificação. Oi, obrigada, Lucas. Boa noite quem está em casa. O crime de injúria racial, antes considerado um crime de menor potencial ofensivo, por ser um crime contra a honra, era um crime de ação privada e que, portanto, não oferecia uma penalidade gravosa como o crime de racismo, como o que ele significa, de fato tem. Então, agora, com a sanção do presidente Lula, o crime de injúria racial passa a ser processado de maneira inafiançável e imprescritível, assim como os crimes de racismo. E, Aline, qual o papel das autoridades públicas para combater o racismo? Olha, as autoridades públicas têm um papel fundamental nesse somatório das forças de toda a sociedade para que a gente vença esse problema que é não só uma questão criminal, uma questão individual de comportamento, mas é cultural também. Então, da mesma maneira que o racismo ele pode aparecer na relação entre duas pessoas, na institucionalidade também está presente. Temos o racismo institucional, que ele precisa ser combatido também, fora o papel das autoridades, por exemplo, o secretário de Segurança Pública, ele chegou a receber, eu estive numa reunião com a Flávia Carvalho, que foi vítima de racismo aqui em Natal, e ela pôde ali olhar para ele, falar para ele o que ela sofreu, quais os tipos de dificuldades e omissões ela sofreu nesse processo, tanto da violência que ela foi vítima, quanto na questão de denunciar, e a gente perceber desses agentes públicos, dessas autoridades, a vontade, o interesse em buscar dar respostas rápidas à sociedade é fundamental para que a gente perceba que essa luta que a gente encampa diariamente, ela tenha, de fato, a notoriedade e o valor que a sociedade precisa dar. E nós vimos aqui durante a semana que a rede de apoio criada tanto para o Gleidson como para a Flávia foi muito importante. Então, qual a importância, né, da sociedade civil estar engajada nessa luta contra o racismo? Foi muito necessário e é muito necessário. Sempre que recebermos alguma reclamação, alguma denúncia, perceber que alguém está sendo vítima de racismo, oferecer acolhimento. Isso eu falo de uma maneira geral, não só de negros com negros, mas de toda a sociedade em relação à vítima de racismo. Porque a gente observa muitas vezes que a pessoa é vítima de uma situação e, do outro lado, quando reporta para alguém, recebe como resposta que
será que foi mesmo? Né? Será que você não estava mal vestido ou algo assim? E isso você revitimiza aquela pessoa que já está numa situação difícil, que já luta contra um problema que é cultural, é de difícil solução e que precisa do engajamento de todos. Então, a sociedade civil, bem articulada, organizando manifestações, como fizeram e fizemos, né? Eu estive lá, em solidariedade à Flávia. Tivemos ali também a presença de mandatos de vereadora, de deputado, da deputada federal Natália Bonavides. A gente percebe que existe uma união de forças e de pessoas de diversas áreas para combater o racismo. É dessa forma, todos unidos, não só pessoas negras, mas negros, brancos e toda a sociedade, que a gente vai vencer o racismo. E, por fim, retoma para a gente, né, essa importância de discutir o racismo todos os dias, diariamente. Essa série de entrevistas, né, é um exemplo disso, porque a gente está aqui no início do mês de fevereiro e estamos debatendo um problema que é perene, infelizmente. Ainda hoje, no Brasil, existe trabalho escravo. Então, é um problema da época da colonização que repercute até hoje e que não podemos deixar para debater o problema do racismo somente em novembro, no Novembro Negro ou no Dia da Consciência Negra, né? Temos a necessidade e o dever de fazer com que essa pauta ela esteja presente nos lares das pessoas, no dia a dia, que as crianças negras sejam acolhidas, que as pessoas negras possam se reconhecer e ter o seu direito à autodeclaração reconhecido, porque a gente percebe também que o debate racial, muitas vezes, ele é negligenciado, né? Então, é muito importante que a gente consiga que todas as pessoas elas estejam engajadas e assim nós vamos lutar todos os dias contra o racismo. Muito obrigado, Aline e Juliette. Então é isso, o recado foi dado. Volto com você, Giovana. Muito obrigado, Lucas. Obrigada, Aline. E agora vamos conferir outras notícias que também foram destaques nesta quinta-feira no Giro TVU Notícias Mais. Por todo o estado do Rio Grande do Norte, as instituições públicas e federais de ensino estão oferecendo cerca de 13 mil vagas de graduação para estudantes de todo o Brasil que irão concorrer através do SISU. A previsão de abertura para as inscrições é do dia 16 a 24 de fevereiro e que o resultado seja divulgado em dia 28 de fevereiro. A UFRN, que terá 7.136 vagas distribuídas em 98 cursos de graduação, nos campos de Natal e do interior do estado. Embora tenha maior concentração de cursos técnicos, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte também contará com 1.237 vagas em cursos de graduação, nas áreas de licenciatura, tecnologias e engenharias, distribuídas em diversas regiões do estado. O IBGE informou nesta quinta-feira que as vendas do comércio varejista caíram 2,6% em dezembro ante novembro. Na série com ajuste sazonal, o número ficou perto do piso da expectativa coletada pelo Projeções, que iam de queda de 2,9% a alta de 1,1%. As vendas do varejo registraram um acúmulo de crescimento de 1% no ano de 2022, que tem como base em comparação o mesmo período no ano anterior. Quanto ao varejo ampliado, que inclui atividades de material de construção e veículos, as vendas subiram de 0,4% em dezembro ante novembro, na comparação com dezembro de 2021, sem ajustes. As vendas do varejo ampliado tiveram uma baixa de 0,6% em dezembro. Janeiro foi o quarto mês seguido de alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é considerado a inflação oficial do país. O índice variou 0,53% em janeiro. No entanto, em relação a dezembro, houve uma desaceleração, segundo o IBGE. Nos últimos 12 meses, o indicador acumula alta de 5,77%, que também desacelerou em relação ao avanço de 5,79% nos 12 meses imediatamente anteriores. Em relação a janeiro de 2022, a variação havia sido de 0,54%. Para frear os avanços dos preços, o Banco Central promoveu um ciclo de altas na taxa básica de juros, a Selic, que saiu de 2% ao ano em março de 2021 para 13,75% ao ano em agosto de 2022, o maior percentual nos últimos 6 anos.
Quanto maior a inflação, menor é o poder de compra das pessoas, principalmente das que recebem salários menores, já que o aumento do salário não acompanha a inflação. Vamos para um rápido intervalo, mas na volta você vai ver a chegada das vacinas bivalentes no estado e mais. Vamos conferir a expectativa para a movimentação turística no Carnaval no RN. Agora são 6h45, voltamos já já. Estamos de volta. As vacinas bivalentes foram aprovadas pela Anvisa em novembro do ano passado. As doses dos imunizantes chegaram ao Rio Grande do Norte esta semana. Saiba mais informações com a repórter Giovana Araújo. A Secretaria de Saúde do Estado recebeu ontem quase 33 mil doses das vacinas bivalentes da Pfizer. Ela funciona como uma dose de reforço e para tomar é preciso ter concluído o esquema vacinal, ou seja, ter pelo menos 2 doses das vacinas monovalentes na carteira há pelo menos 4 meses. De acordo ainda com a CESAP, a aplicação deve iniciar em 27 de fevereiro e nessa primeira fase o público-alvo é pessoas acima de 70 anos, imunocomprometidas e comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhos. A bivalente BA1 protege contra a variante original e também contra a variante Ômicron BA1. Essa foi aprovada em 35 países. Já a bivalente BA4 e BA5 protege contra a variante original e também contra as novas variantes da Ômicron. Ela está presente em 33 países. Para diferenciar da monovalente, elas possuem a tampa cinza e não é preciso diluir. Importante lembrar que as vacinas monovalentes ainda continuam sendo eficazes contra a Covid-19 para os casos graves e também para as mortes. Giovana Araújo para o TVU Notícias. O Hospital Regional Telecila Freitas Fontes, conhecido como Hospital Regional do Seridó, em Caicó, inaugurou ontem seu novo centro cirúrgico. Vamos conferir mais informações com a repórter Laísa Beatriz. Com a reforma, o Hospital Regional do Seridó, em Caicó, poderá realizar até 120 cirurgias por mês, pois a capacidade do novo centro cirúrgico foi ampliada e agora passa a contar com 2 salas cirúrgicas. O local recebeu reforma completa das redes elétricas e hidráulicas, expansão da rede de gases, central de materiais, expurgo, pintura e vestuários internos. Além disso, foi criada uma sala de recuperação pós-anestesia, onde o paciente, após ser submetido à cirurgia, vai dispor de ventilação mecânica, monitoramento continuado, equipe para o acompanhamento, além de medicações e outros insumos. A inauguração contou com a presença da governadora Fátima Bezerra e outras autoridades ligadas à área da saúde da região. Laísa Beatriz para o TVU Notícias. Na próxima quarta-feira, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente promove a oficina Horta Agroecológica. Quem tem mais informações é o repórter Lucas Aguiar. A Horta Agroecológica acontece a partir das 14h30 na sede do órgão ambiental. A oficina é destinada ao público em geral e dispõe de 30 vagas. A Horta Agroecológica oferecerá orientações técnicas sobre o plantio, os tratos culturais e a colheita de hortaliças orgânicas, proporcionando conhecimentos para a implantação e a manutenção de canteiros. Qualquer pessoa que tenha interesse em cultivar sua própria horta pode participar da oficina. Os interessados podem se inscrever pelo site do IDEMA, que é o idema.rn.gov.br. Lucas Aguiar para o TVU Notícias. O cursinho do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte está com o edital de seleção aberto para os professores neste primeiro semestre de 2022. O repórter Alain Vinícius tem mais detalhes. Serão ofertadas um total de 9 vagas distribuídas entre os professores de matemática, história, geografia, química, física, inglês e espanhol. Dentre os requisitos para participar da seleção, é necessário possuir um vínculo ativo de licenciatura na UFRN, estar cursando no mínimo 4º período em 2023.1 ou ter 40% do curso integralizado,
não ser aluno concluinte das referidas áreas até o semestre de 2023.2. Os interessados devem encaminhar até o dia 10 de fevereiro toda a documentação necessária prevista em edital para o e-mail cursinhododce@gmail.com. Os documentos necessários para a realização da inscrição são os seguintes: histórico acadêmico, currículo e declaração de vínculo ativo de graduação em licenciatura. Alan Vinícius, para o TVU Notícias. O feriadão do Carnaval sempre é uma grande oportunidade para viajar para as cidades de grande movimentação turística e principalmente onde tem os festejos carnavalescos. Vamos ver como está a expectativa de movimentação para o Carnaval desse ano aqui no Rio Grande do Norte na reportagem de Rangel Pontes. A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio Grande do Norte espera que 80% dos hotéis e pousadas do estado sejam ocupados no período do Carnaval. Após os segmentos do turismo terem sido severamente impactados pela pandemia da Covid-19, a expectativa para esse ano é a grande movimentação nos municípios onde o feriadão do Carnaval é tradicional. Já começou o planejamento desde dezembro dessa organização. Caicó nos comunicou, fomos para o lançamento da abertura do Carnaval, uma expectativa de 80 mil foliões lá na cidade durante o período. Para o Rio Grande do Norte, há um incremento de 11% em números de pouso no período do Carnaval em comparação a 2022. Os voos do estado sempre têm os números de assentos superiores à média do Nordeste, segundo a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Norte. O perfil do turista que chega na época de Carnaval é o que a gente chama o turista de lazer, aquele que viaja com família, que vem em casais, que vem realmente para aproveitar sol e mar e divertimento dentro do nosso destino, além dos nossos passeios. Apesar de Caicó, Natal, Pipa e São Miguel do Gostoso serem os destinos mais procurados para o feriadão do Carnaval, outras cidades do estado também são escolhidas nesse período. Temos destinos que as pessoas vão em busca de tranquilidade, como o pessoal que vai para Martins, Porto Alegre, quem vai para as serras do Agreste, Trairi. Então, temos várias opções e uma boa expectativa nesse sentido. No Carnaval, os turistas costumam, em média, permanecer 5 dias na cidade, o que favorece, consequentemente, a economia do estado. Normalmente, o turista que chega aqui para o Carnaval são turistas que estão vindo pela primeira vez ao nosso destino. Alguns já retornaram, estão retornando ao destino, já estiveram aqui em outros períodos, outros anos anteriores. Mas com relação ao ano de 2023... é o turista que está vindo pela primeira vez durante esse período, em especial do Carnaval. E a edição de hoje vai ficando por aqui. Participe enviando sua sugestão de pauta ou denúncia para o nosso WhatsApp e pelo nosso novo e-mail que está aparecendo na sua tela. Uma boa noite para você e até amanhã.